Olá, pessoal. Vou falar sobre alguns princípios da terapia cognitiva comportamental e eu vou utilizar como base um livro da Judith Beck. Eu vou colocar as referências no final, caso vocês queiram saber um pouquinho mais. Princípio número 1 da TCC. A TCC está baseada em uma formulação em desenvolvimento contínuo dos problemas dos pacientes e em uma conceituação individual de cada paciente em termos cognitivos. Tá, o que isso quer dizer? Quer dizer que nos primeiros encontros, os psicólogos fazem uma avaliação da pessoa. O que quer dizer avaliação nesse caso? Quer dizer que o psicólogo ele vai procurar compreender os motivos pelo qual a pessoa buscou a ajuda terapêutica, né? Por que ela foi até ali na terapia? A partir desses motivos, o psicólogo vai tentar mapear a vida da pessoa através de uma anamnese, ou seja, através de perguntas orientadas para entender a vida dessa pessoa. Se a pessoa ela chega com a queixa, por exemplo, de problemas interpessoais, alguma ansiedade, um estresse, irritabilidade, como que a gente faria para a gente compreender o processo dessa pessoa? Então a gente vai tentar compreender como é o histórico de relacionamento dela, como são os relacionamentos atuais com os familiares, como vieram as relações anteriores, ela tem amizade, não tem amizade hoje, como são os vínculos, funciona bem dentro de uma relação, namora, como é que é esse namoro? Tá, já teve outros relacionamentos? Em relação ao estresse e irritabilidade, por exemplo, a gente precisa entender, por exemplo, aspectos do sono. A pessoa está dormindo bem? Está dormindo mal? Será que o estresse está relacionado a essa falta de sono? Está fazendo atividade física? Está se alimentando? Né? A gente vai tentar mapear a vida da pessoa como um todo. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar o like, porque isso me ajuda a alcançar pessoas, porque muitas vezes esse tipo de conteúdo não é alcançado pelo algoritmo, tá bom? Então, a avaliação inicial ela é extremamente importante, pois é ela que vai dar o rumo do processo terapêutico, ela que vai dar a direção para onde vai esse processo terapêutico, né? E aí eu quero trazer um exemplo aqui para a gente. Supondo uma pessoa com depressão. Como que seria essa entrevista, né? Nessa entrevista a gente vai tentar identificar alguns componentes da vida da pessoa para mapear. A gente não vai pegar tudo, porque é um período de tempo, né, de 50 minutos que não dá para compreender toda a vida da pessoa. Mas a gente consegue ir por caminhos mais certeiros. A gente consegue compreender pontos muito importantes da vida da pessoa. Por exemplo, quais são os padrões de comportamentos problemáticos? A pessoa ela se isola quando está deprimida, a pessoa fica mais deitada. Quais são esses comportamentos problemáticos? Os padrões de enfrentamento das situações. O que ela faz quando ela está deprimida? Ela se corta? Ela tende a ter mais pensamentos suicidas? Ela conversa com alguém, ela procura ajuda, não faz nada, fica em casa? E os padrões de pensamentos automáticos? Quais os pensamentos que ficam passando ali na cabeça dela? É pensamento do tipo: não vale a pena existir, são pensamentos de eu sou um fracasso, eu sou um fracassado, pensamentos do tipo eu vou continuar dessa forma e a minha depressão não vai melhorar. Quais são os pensamentos que passam ali? E aí a gente vai para um outro caminho de tentar entender os fatores precipitantes. O que são fatores precipitantes? São aqueles elementos, aqueles fatores que fazem a pessoa, de certa forma, entrar nessa situação de estar mais deprimida nesse momento, né? Por exemplo, a pessoa mudou de cidade. E aí ela faz faculdade, e na faculdade ela tá indo mal, né? Ela tá indo bastante mal na faculdade, começa a tirar notas baixas, e isso ali ativa toda uma crença que ela tem sobre ela ser ruim, se ela ser uma pessoa falha, uma pessoa incapaz, ativam crenças sobre a incapacidade da pessoa. Além disso, a gente também tenta buscar os eventos chaves da vida da pessoa. Quais são os principais eventos que aconteceram? Está inserida em um contexto que a família é validante ou é invalidante, né? Se a família é muito invalidante, como que funciona a relação? Tem muitas brigas entre os familiares? Fechando esses 4 pontos, então temos os padrões de comportamentos problemáticos, né? Os enfrentamentos das situações, os pensamentos automáticos, os fatores precipitantes e os eventos chaves. O que acontece? Muitas vezes o paciente ele chega muito ansioso, né, na sessão, achando que ali naquele primeiro encontro já vai resolver tudo, mas não vai, né? Porque aquele primeiro encontro é um momento importante para
para os dois se conhecerem, tanto o paciente como o terapeuta. Então pensa num date. Se a gente tivesse num date, a gente não vai simplesmente conhecer a pessoa e já sair casado com ela ali. Da mesma forma na terapia, a gente vai fazer o processo ali da avaliação, pode ser 1, 2, 3 encontros, os primeiros encontros, dependendo do caso, né? Cada caso é um caso, mas vai ser um processo de entender, de mapear, de compreender a situação e não necessariamente de intervir, né, com o paciente. Intervir é tentar trazer as estratégias corretas. Aí, a partir do momento que a gente entende quais são as demandas da pessoa, a queixa da pessoa, a gente já começa a traçar estratégias, pensar em ferramentas que podem auxiliar ela a sair desse contexto, né? Por exemplo, de estar mais deprimida. Quais estratégias a gente vai aplicar? Será uma ativação comportamental de tentar fazer ela fazer mais coisas que ela não está conseguindo, sair da cama, tomar um banho, fazer ativações comportamentais? Ou será que a gente já vai para uma reestruturação cognitiva, tentando entender os pensamentos, os sentimentos, as emoções que estão ali por trás, né, de toda essa situação? Então, o primeiro momento é delimitar o que está acontecendo com a pessoa, delimitar, mapear ela, e a partir disso a gente já começa a fazer estratégias para intervir. Uma coisa que é muito importante, né, que é essencial para o atendimento, é a aliança terapêutica. O que é essa aliança terapêutica? Nada mais é do que o vínculo que o paciente tem com o terapeuta, né? E esse vínculo, quanto mais positivo ele é, maior a chance de intervenções serem positivas, ou seja, maiores as chances do paciente engajar, do paciente conseguir realizar as coisas, né, que são trabalhadas em sessões. E muitas vezes o vínculo ele vai ser a parte essencial. O vínculo é como se fosse a estrutura, a base, a sustentação da terapia. Quando o vínculo do terapeuta com o cliente ele é baixo, não vai acontecer terapia. Simplesmente o cliente não vai se enquadrar, ele não vai conseguir realizar ter essa relação positiva ali com o terapeuta. Por isso, algo que eu sempre digo é o seguinte: nós temos que receber o cliente com muito afeto, com carinho, receber ele com ouvidos atentos para entender a demanda que ele tem, né? Ouvir com clareza o que ele está precisando resolver. Não dá mais para a gente ter aquele modelo de terapia de terapeuta com cara emburrada, rabugento, fechado. Não cabe mais na terapia atual, né? No modelo atual. As pessoas estão mais abertas, estão mais relacionais, né? Cada vez mais precisando disso. Então esse modelo que já é ultrapassado, né? Para finalizar, eu lembrei de uma frase de uma professora que eu tive na faculdade, que ela dizia assim: o afeto afeta. Então existe um efeito muito importante do afeto, da relação, desse tentativa de entendimento do paciente, da demanda dele, para gerar efeitos positivos na vida da pessoa, né? Para ajudar nessa mudança que o paciente tão sonha. Muito obrigado.